Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu tenho uma convidada especialíssima, que eu tô falando aqui com ela, que ela tá na minha lista de convidadas desde que eu comecei o podcast na primeira temporada. E finalmente estamos aqui para gravar um podcast muito com um assunto extremamente relevante. Talvez você clique e pense assim: isso aqui, né, eu não tô passando assim por isso, eu sou uma pessoa de fácil convivência, né? Mas aposto que você, escutando a nossa conversa, você vai se identificar com vários pontos e vai ver que existe sim uma grande rivalidade entre mães, às vezes mais próximo da gente do que a gente imagina. Então hoje eu trouxe a Ana Paula Nunes para conversar com a gente. Ela é podcaster há um tempão. Quando que você começou seu podcast, Ana? Em 5 anos. Tem 5 anos, então, já tem bastante tempo, né? Você ainda tá alimentando ele sempre? Sim, toda segunda-feira sai um episódio novo no Sherlock Holmes. Ótimo. E eu queria que você se apresentasse também, porque além de podcaster, você é escritor, o seu livro mais novo está bem aqui. Mas pode falar dos seus outros projetos também. É que esse é o que inspirou o tema do nosso episódio de hoje. Obrigada pelo convite, feliz de estar aqui. Sempre aprendo muito com a Maria, como todo mundo, né? No Instagram, nos conteúdos dela. Ainda mais agora que me apresentando, né? Faz parte da minha apresentação, que eu sou mãe. Sou mãe do Arthur, que tá com 10 meses. E estou grávida de 12 semanas, dá 3 meses, né? Eu não sei mais contar meses na Não, gravidez. semanas. As mães que estão ouvindo aqui também já estão familiarizadas. Tô grávida, né, de 12 semanas, eles vão ficar bem pertinho aí um do outro. Sou casada com o Diego de Carlos, que é pastor, é professor, acadêmico também. E, bom, eu fiz, assim, digamos, academicamente, né, da parte de teologia. Eu sou formada em comunicação, mas eu fiz pós-graduação em teologia bíblica e estou mestranda em teologia, né, os dois pelo Centro Presbiteriano Andrew Jumper. E aí, escrevi esse livro, Unidas contra a Rivalidade Feminina, que saiu, fez um ano, né? Fez um ano recentemente. E foi, assim, foi puxado. Já fazia muito tempo que eu estava trabalhando nele, mas eu parei, assim, depois do casamento, eu parei 6 meses. A gente estava em Cambridge, na Inglaterra, e foi onde eu parei para, tipo, agora esse livro vai sair, né? E foi, assim, trabalhando primeiro em mim, muito, muito, muito. E saiu, graças a Deus. E tem sido uma bênção. E tem, recentemente, mais atual, é Mulheres que Caminham Juntas, que é um livro que eu escrevi com outras autoras também, É que é mesmo. aquele vermelhinho que tá ali atrás. E tem um de ficção cristã que se chama O Nosso Clima de Natal, quase esqueço. Faz tempo. O Nosso Clima de Natal, que eu escrevi em Brasília, inclusive, na Dona Zuca, que você não sei se você conhece, fica perto ali da CMA. Então, é isso, acho que é isso. Muito legal. E hoje a gente vai conversar sobre esse tema, rivalidade feminina, aplicado para a realidade da maternidade, né? Esse negócio de que mulher é complicada, de relacionamento complicado, de que a amizade feminina é um negócio delicado, que mulher odeia mulher, que mulher fala mal de outra mulher. Ela fala que é minha amiga, mas fala mal de mim pelas minhas costas, que mulheres são traiçoeiras, já faz parte, assim, da nossa Discurso, cultura, né? né? Todo mundo acredita, não todo mundo, né? Mas muita gente acredita nisso, muita gente repercute isso. E eu acho que todo mundo consegue lembrar de alguma situação em que foi ferida por uma outra mulher, uma amiga, e que feriu também uma outra mulher, outra amiga. Eu só tenho meninos, né? Eu tenho 4 meninos. E é engraçado que eles, já dá pra ver, com pequenininhos, assim, quando estão com outras crianças, os meninos, eles começam uma discussão, sei lá, por um brinquedo, por uma brincadeira, alguma coisa. Muitas vezes eles caem no tapa, sim, quase 100% das vezes. Resolve ali. E resolve como se nada tivesse acontecido e volta a brincar como se nada tivesse acontecido. Ninguém fica chateado, ninguém guarda rancor, ninguém, nada. As meninas, eu tenho observado que muitas, não todas, mas muitas têm essa coisa de: "Não, você não pode brincar com a gente. Só eu e a minha melhor amiga vamos brincar desse", sabe? E essas picuinhas, essas coisinhas. E elas têm 4, 5 anos.
e faz parte, assim, de uma progressão natural de como elas resolvem intrigas e conflitos. Elas fazem bullying, elas já começam com essas picuinhas. Eu mesma. Exclusão, né? E eu fiquei impressionada, porque. E faz isso com os meninos também. Os meninos às vezes vão brincar e ela, não, só meninas, aqui não vai. E os meninos, né, bobões, não estão entendendo, né, toda a dinâmica complexa de relacionamentos femininos aos 4, 5 anos. Mas, e eu também lembro de quando eu era criança, assim, da primeira amiga que me machucou, primeira amiga que eu achei que era minha melhor amiga, e aí voltou as costas pra mim, não falou mais comigo. Então, eu acho que todo mundo consegue lembrar de coisas assim, desde a infância, adolescência, vida adulta. Será que a gente tá fadada a ter esses tipos de relacionamentos? Será que é impossível mesmo mulher ser verdadeiramente amiga uma da outra? É, será que isso é tão contra a natureza da gente? O que você acha disso tudo? Qual seria a solução? Porque eu me recuso a acreditar que essa é a única opção, né? Você se recusa porque você é crente. É, Glória a isso. Deus por isso. Mas sim, pelo nosso pecado, a gente tá fadada a ter relacionamentos assim, com todo mundo, né? Mas também com as outras mulheres. Então, assim, todas essas coisas, fofoca, maledicência, ciúme, inveja, ressentimento, tudo isso é pecado. Tudo isso é pecado. E quando a gente está se relacionando com outras pessoas, mas focando aqui nas mulheres, porque isso serviria para tudo, mas focando nas mulheres, o nosso pecado vai ser apresentado e a outra mulher vai lidar com esse pecado sendo apresentado, apresentando outros pecados, e aí vai Uhum, ser ferro afiando ferro, vai bater, vai fazer barulho, vai incomodar muito. E assim, eu achei interessante que você falou que lembra da primeira amiga que te machucou, né? Criança, assim. uhum, E uma coisa que eu também achei muito legal que você falou dos seus filhos, né? Meu bebê ainda tem 10 meses, eu ainda não vejo essas coisas, mas é justamente esse é um argumento que eu trago no meu livro para explicar por que que eu tô falando para mulheres, né? Que não é que nós mulheres somos mais pecadoras que os homens, de forma alguma. Somos todos pecadores, mas nós temos que entender que o dom, a bênção que Deus nos deu de sermos auxiliadoras, vem com vários dons, vários talentos que são diferentes dos homens. Então, nós somos sim, por sermos auxiliadoras, nós temos dons aí, talvez de mais, talvez não, né? Com certeza de mais sensibilidade, nós somos mais atentas às coisas. Então, você pode perceber que normalmente, tá, gente? Normalmente, é assim, muito normalmente é a mulher que alerta o marido, tipo, ó, tem alguma coisa ali, né? A gente é mais atenta às coisas. Nós somos mais sensíveis, né? Sensíveis para ver as necessidades ao nosso redor, para ajudar o outro, mas também somos mais sensíveis para nos doer mais, uhum, né? Então, assim, nós somos mais sensíveis do que os homens na nossa reação às ofensas. E mesmo com esse dom de auxílio, com a queda, ele traz, com a queda, com o pecado se misturando aí nisso que é uma bênção, é claro que isso gera pecado, gera uma reação pecaminosa. E aí que vem a questão também da fofoca, de observar demais as coisas. Então envolve muita coisa. Então não é que nós lidamos com os pecados dentro dos nossos relacionamentos diferente dos homens. E isso que você falou das crianças é o que normalmente eu sempre falo também, assim, quando eu vou explicar do livro, que, cara, realmente, homem, quando tem um problema um com o outro, eles realmente partem ali pra briga, ou nem isso, né? Ou eles nem percebem, tipo assim, ah, me uhum. ofendeu, tá bom, tipo, vamos, passa pra lá. E às vezes somos nós mulheres que falamos, ó, aquele seu amigo falou tal coisa, não é? O jeito que eles falam com o outro, tem hora que eles falam umas coisas que eu falei, pronto, né? E eles, não, é assim que eu falo com meu amigo, né? Até a É. linguagem que eles usam é completamente diferente. Pois é, então assim, a gente entender isso, né? Entender que não é que nós somos mais pecadoras, mas é, é isso. Acaba que porque nós somos mais sensíveis e porque a gente passa por essas mágoas, né? Na escola, aí passa da escola, chega na faculdade, continua, chega no trabalho, continua, na igreja também, a gente começa a querer se proteger. Hum. E a gente começa a querer
ter mais relacionamentos mais superficiais mesmo. Então, ficar só no rasinho, não querer se abrir tanto. Mas você não constrói amizade verdadeira se você não aprofundar o relacionamento. Uhum. Se você não for vulnerável. Você não vai ter uma amizade. Você vai ter pessoas que você cumprimenta, que você diz oi, oi, tchau, tchau, não sabem do seu coração, não sabem da sua vida. E na vida cristã, a gente precisa conhecer o coração umas das outras para cuidar do coração umas das outras, né? A gente Uhum. precisa se deixar conhecer. Então, a Bíblia não nos chamou para ter relacionamentos superficiais. A Bíblia não nos chamou para chegar na igreja, cumprimentar todo mundo no final, ir para casa e dizer: não, minha família me basta, meu marido me basta, eu não preciso dessas mulheres. Não foi para isso que Deus nos chamou, não foi para isso que Deus nos colocou no corpo. Então, nós não estamos fadadas a esses relacionamentos superficiais, porque Deus não nos criou para isso. Mas a gente precisa trabalhar, entender que quando a gente se relaciona, se eu começar aqui, né, mesmo que seja online, por exemplo, me relacionar com a Marina, contar meu coração, ela contar o coração dela e tal, vai chegar um momento em que alguma coisa que ela vai fazer, que ela vai falar, vai, sabe, vai sair um negocinho ali, vai me incomodar, seja porque é realmente um pecado, mas pode não ser, pode ser o meu pecado reagindo a uma diferença que Deus deu pra ela, no jeito dela, enfim, coisas que não são pecaminosas. Então, assim, a gente tem que entender que nós somos pecadoras, lidando com pecadoras, como Paul David Tripp sempre fala, e ao entender isso, também entender que nós somos pecadoras que estamos sendo refeitas, estamos em regeneração. E que a gente pode contar com isso. É certo que a sua irmã em Cristo, ela vai ser santa, como você vai ser santa. E você pode se Uhum. apegar a isso, a essa certeza, para que você não fique só no rasinho, mas que você entenda que nós vamos pecar uma com a outra. Eu tô falando aqui como crentes, tá, gente? Não estou Uhum. falando com relação à descrença, a gente teria que fazer um outro podcast pra falar sobre como lidar. Tô falando de pessoas crentes. Eu sou crente, a Marina é crente, você que tá ouvindo, acredito que seja cristão. A gente ter a plena convicção de que, assim, essa pessoa vai pecar contra mim. Eu não posso ter expectativa de que a nossa amizade vai ser perfeita. Não tenha essa expectativa. Saiba que vai acontecer, vocês vão se magoar. Mas a diferença do relacionamento de vocês para o mundo é que tem Cristo e o que vai acontecer é o arrependimento. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Você tá num relacionamento em que a pessoa te ofende, você pode chegar para ela e falar biblicamente que ela pecou contra Deus, primeiramente, depois contra você. Enfim, tô falando demais, mas vocês entenderam. Não, A gente tem Cristo, então existe esperança. A gente não precisa ter exato. medo de se aprofundar nos nossos relacionamentos. Porque a gente vai com Cristo, a gente vai com Jesus. Mas e se ela se eu contar a minha vida e ela fofocar? E aí? Vai te matar? Né? A gente quer se proteger demais, a gente é muito orgulhosa, a gente tem muito medo de pessoas, né? De gente. Mas, gente, o que que essa pessoa pode fazer com você? Matar seu corpo? Falar de você por aí? Isso é pouco. Isso é pouco demais para você não fazer o que Deus te chamou para fazer, que é amar a Deus acima de tudo e o próximo como a você mesmo. E para você fazer isso, você não pode ficar no superficial. Então, a nossa esperança é Cristo, né? Sim, nós estamos fadadas a pecar nesta vida, né? Mas Deus começou uma obra em nós, começou uma obra naquela irmã também, que às vezes está te dando uma dor de cabeça. E ela é a imagem e semelhança de Deus, ela é amada por Deus também, ela é pecadora, mas também está em processo de santificação, né? Deus está. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que a gente já entendeu que a culpa de tudo isso é o pecado, mas que a solução para tudo isso é Jesus Cristo que já venceu o pecado, né? Amém. Agora, eu queria que a gente falasse mais especificamente sobre essa rivalidade e esses relacionamentos na maternidade. Que você deve ter percebido, tem 10 meses que o neném nasceu, mas ainda teve o período de gravidez e eu acho que já começa na gravidez. Assim que acende, tum, estou grávida, vou ser mãe.
já começa uma competitividade entre mães, uma guerra silenciosa entre mães, que Ou é não tão silenciosa. ou não tão silenciosa, bem audível, especialmente nas redes sociais, né? É quase como se você tivesse segmentos diferentes. Então, a mãe que escolheu o parto normal e a mãe que escolheu o parto cesárea. Aí a mãe que escolheu o parto normal e conseguiu ter um parto normal tá lá contando a experiência dela que foi maravilhosa. A mãe de parto cesárea só de ouvir já às vezes começa a se ressentir. Ou a mãe tá dando fórmula. E aí a outra mãe que amamenta fica com inveja porque a mãe da fórmula, o bebê tá dormindo a noite toda. Então ela fica com raiva e já começa uma rivalidade. Por quê? Porque ela tá fazendo o certo, entre aspas, tá, pessoal? O certo, o correto, o melhor pro filho dela, mas ela tá sofrendo, enquanto a outra que tá escolhendo ser desleixada, também, entre aspas, e dar Do a ponto de vista fórmula. dela, né? Do ponto de vista dessa mãe que quer ser perfeita, quer seguir uma cartilha, um padrão, mas a outra, olha lá, tá dando fórmula e tá dormindo a noite toda e começa a se sentir mal. Parece que sempre tem escolhas, né? Vou fazer cama compartilhada com meu filho, vou ensinar ele a dormir e vai ter choro. Vou levar ele para creche ou vou cuidar dele de casa, não vou terceirizar a educação do meu filho. E essas escolhas acabam colocando as mulheres em grupos diferentes e elas começam a se doer e se atacar. Parece que o simples fato de outra mulher ter escolhido ou vivido uma coisa diferente de você acusa o seu erro. Mas, muitas vezes, ela está simplesmente vivendo a maternidade dela, você está vivendo a sua, e vocês são diferentes. Você enxergou isso depois que você engravidou? Já experimentou isso? Já esteve nessa situação? Olha, muito sinceramente, na vida real, não. Ai, que coisa boa! Na minha vida real, na minha convivência, na minha igreja, com pessoas reais, eu não vi nada disso, assim. Não lidei com nada disso. Mas na internet, na internet o tempo todo, chega a ser assustador. No outro dia, na verdade, assim, tipo, tem uns 2 meses que eu vi um post que tava muito curtido, muito compartilhado, muitos comentários apoiando esse post, muito mesmo. Que era uma pessoa dizendo assim, alguma coisa do tipo, não consegue achar normal uma mãe que ama seu filho Hum, deixar seu filho dormir sozinho no quarto dele antes dos hum, 3 meses. hum, Aí ela falava que isso era maldade. E aí eu olhei os comentários e as pessoas falando que isso era falta de amor, que isso era ser egoísta e não sei o quê. E eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha passado isso na minha cabeça, porque meu filho foi dormir no quarto dele na segunda semana. Ele ficou uma semana no meu quarto. Na segunda semana eu tava no quarto dele dormindo bem, assim, né? Acordando várias vezes, como todo recém-nascido. Mas para ele foi ótimo, para o meu casamento foi ótimo também. Seria mais fácil para mim pegar o bebê que tá do meu lado para amamentar? Seria. Mas a nossa escolha foi essa. Então, por exemplo, aí eu olhei para aquilo e fiquei assim: olha, tem gente que problematiza isso, eu não sabia. uhum. Mas essa foi, tipo, foi a minha reação. Porque eu continuo não vendo problema em ter deixado meu filho lá dormir no quartinho dele a partir da segunda semana. Mas eu poderia, a partir daquele post, a partir daqueles comentários, super me culpar e falar assim: meu Deus, eu deixei meu filho dormir sozinho. Como assim? Eu não fiz da minha cabeça, obviamente. Eu estudei sobre isso, né? E existem pessoas que estudam e ensinam que esse é um caminho a se fazer. Existe um caminho, existe outro caminho, eu escolhi esse caminho. Então, assim, eu vejo na internet exatamente isso que você falou, vejo muito. Então, assim, eu fui super desavisada, uma mãe nova, super desavisada, uma mãe nova que posta coisas, que compartilha coisas, fui super desavisada falando coisas assim. Ah, estou amamentando meu filho, não desisti de amamentar meu filho quando deu problema no meu seio, tá? Porque eu tive todo problema de amamentação no começo. E fui compartilhando isso e fui vendo que algumas pessoas foram ficando extremamente ofendidas. E eu, tipo, ué, meu, como assim? Tipo, o fato de eu dizer que eu, por exemplo, o fato de eu dizer que eu não tinha desistido da amamentação por causa daquele primeiro mês de muito Uhum. sofrimento, de feridas,
ofendendo gente que desistiu, como se eu estivesse dizendo assim: você que desistiu, você é um fracasso, né? Como você exatamente o que você pontuou. É como se o simples fato da gente estar fazendo as coisas de um jeito apontasse o erro de outra pessoa. E elas querem lutar contra isso, né? Sei lá, para mim ainda é muito esquisito essas coisas. Sei lá, por exemplo, BLW. BLW comprovadamente é melhor, né? Já foi comprovado que é um caminho. E eu acho que isso envolve muita coisa, gente. Por quê? Eu acho que a gente está vivendo uma época de que nós não aceitamos lidar com culpas das nossas escolhas, tá? E quando eu digo culpas das nossas escolhas, eu acho que para nós cristãos isso deveria ser mais natural do que para o mundo. Porque para o mundo, você não pode dizer que a pessoa tá errada, você não pode dizer nada. Então, assim, não, todo mundo tá fazendo certo. Mas não é assim, Uhum. sabe? Então vamos lá, Marina. Se comprovadamente, por exemplo, o BLW é um caminho que vai ajudar mais a criança a lidar com os alimentos, isso aí é a sua especialidade, não é a minha, mas assim, né, pelo que eu entendi, pelo que Tem eu tenho muitos visto, os benefícios. estudos É. mostram que tem muitos benefícios. E até outro dia eu estava conversando com meu marido, né? Que a gente falou assim: não, ah, não tem como dizer que não tinha problema na nossa época. Eu e ele fomos criados com papinha. Eu e ele não comemos legumes, saladas, não comemos. Então, assim, a gente se força muito a comer. E a nossa geração, no geral, é assim. Mas por que que eu tô dizendo isso? Porque apesar de ser algo que tem muitos benefícios, na minha casa não funcionou. Não funcionou pra mim. Foi uma escolha que não funcionou pra mim. Então, assim, eu amasso um pouquinho e dou na colher. E assim, só falando isso porque tem coisas que eu vou fazer assim, não, isso aqui é o melhor, eu entendo que é o melhor e eu vou seguir por isso aqui. E tem outras coisas que eu vou assumir que assim, tá, eu sei que isso é o melhor, mas não tá funcionando aqui em casa e eu sou a mãe. E eu acho que falta isso. Eu não me ofendo com pessoas com pessoas que aparecem mostrando pesquisas que aquilo é melhor. Eu não me ofendo. Eu acho que é isso que falta. Eu não levo pro lado pessoal disso. Eu sou a mãe que Deus deu para o meu filho, você é a mãe que Deus deu para os seus filhos. E eu acho que essas informações que a gente tem hoje, elas são bênção. Então, assim, você saber hoje em dia, a gente passou. Talvez eu esteja fugindo do assunto, assim, mas a gente passou por uma época, por uma geração que foi super invadida por marketing de fórmula, dizendo que a fórmula era superior ao leite materno, por exemplo, enfraquecendo as mães, dizendo que o leite não era suficiente, isso foi um marketing. E nós passamos por uma época aí de mães e pediatras que desvalorizaram o aleitamento materno. E hoje em dia nós temos aí informações, muitas, mostrando que ei, não é assim, seu leite não é fraco, tem que amamentar, Ministério da Saúde fazendo campanhas, enfim. Se eu não amamentei, seja porque eu não consegui, seja porque eu não quis, porque ok ser uma escolha sua, eu não preciso me ofender com o fato de existirem comprovações de que aquilo é o melhor. Então, assim, eu acho que a gente, como crente, a gente não pode seguir esse padrão do mundo muito psicologizado, Marina, de que não podemos culpar as pessoas, não podemos. A pessoa não pode ter nenhum sentimento de que ela fez uma escolha de algo que. Enfim, Uhum. sabe? Tá entendendo o que eu tô falando? Então, assim, eu acho que essa questão da maternidade, a gente se protege muito, se protege muito. Eu tenho falado sobre isso, sobre como que as pessoas, por exemplo, na vida real, saindo da internet e vindo para a vida real. Na vida real, na igreja, tem muitas mulheres mais velhas, com muita experiência, para ensinar mães mais novas, que não estão ensinando, porque estão com medo de ofender. Uhum. Porque é proibido, não fale. Não fale, não fale se a mãe, se você tá vendo que a mãe tá fazendo alguma coisa que você considera errado, você é uma mulher mais velha, já teve 500 milhões de filhos netos, você tá vendo, mas não fale, não fale, você não pode falar nada. E a gente comprou esse discurso do mundo, e aí a gente tá vendo isso. Mulheres que deveriam estar aconselhando as mais novas, inclusive na criação de filho, não pode, vai ofender. A gente tá se ofendendo com coisas que, meu.
Uhum, Era pra gente estar caminhando juntas. uhum, Não precisamos nos ofender, sabe? Se, sei lá, se uma irmã em Cristo, na vida real, olha no meu olho e fala, e, né, mais velha, que já passou pela experiência, e fala assim: Ana, eu vi que você tá colocando seu filho pra dormir sozinho, tal. Eu fico preocupada com ele. Será que você vai ver se ele engasgar? Será que você. Meu, eu preciso me ofender? É isso que eu quero perguntar, assim, para as mães. Por que que a gente leva tudo para uma situação tão ofensiva? Eu entendo que na internet a gente não sabe a intenção nem a entonação das pessoas. E normalmente elas não estão querendo ajudar, elas estão querendo realmente atacar. Como aquela pessoa que simplesmente soltou um post dizendo que quem deixa o filho dormir sozinho não ama o filho, né? Basicamente. Mas, pensando na vida real mesmo. O quanto a gente tá igual um porco-espinho para mulheres que Deus colocou na nossa vida, colocou na nossa igreja, Deus escolheu colocar na nossa igreja, e a gente tá igual um porco-espinho, tornando tudo uma rivalidade, sendo que não é uma uhum. rivalidade, sabe? Não, não pode falar, Marina, não pode falar, não posso chegar. Talvez, É o não, não, pitaco, né? é o Tudo tal é do pitaco. pitaco, não pode dar pitaco. Não, meu, dê pitaco. Outro dia eu estava falando isso, eu falei assim: "Gente, mas é da minha igreja, né, quem é mais velha me dê pitaco mesmo, tipo, tá, eu tô estudando, né, eu faço cursos, eu estudei sobre sono do bebê, eu estudei sobre amamentação, eu estudei sobre alimentação, aí eu acho que, nossa, eu sei muito mais do que todo mundo". E não é assim, nós temos mulheres que têm experiências, têm coisas para compartilhar, têm coisas para dividir, que Deus colocou soberanamente no nosso caminho. Uhum. Então, enfim, Não, sim, eu acredito desabafo, né. que você falou do porco-espinho. É exatamente, a gente tem muita insegurança, especialmente, por exemplo, eu tô no meu quarto filho agora, né? Tem poucas coisas que podem me dizer que me ofendam como me ofenderam no começo do meu primeiro filho. A gente vai ficando mais segura das nossas decisões, a gente vai vendo o que vai acontecendo. E principalmente, uma vez me perguntaram. Não, eu postei alguma coisa de rotina, alguma coisa da vida do dia a dia com as crianças, e a pessoa falou assim: "Nossa, mas como é que você lida quando as coisas saem da rotina e não são como planejado, né, quando acontece alguma coisa errada?". Pensei assim: "Eu tô tão acostumada em falhar, eu tô tão acostumada em errar, que eu nem percebo, entendeu? Eu já tô imune a Eu isso". não paro pra lidar com isso, né, Como digamos. assim? Eu me acostumei com o fracasso. Acho que foi isso que eu falei pra ela. Eu já me acostumei com o fracasso. Porque a verdade é que a gente tem expectativas de que as coisas aconteçam de um jeito e elas não acontecem. E eu usei a palavra fracasso, um pouco dramática, né? E não acredito que seja todo esse drama. Por exemplo, quis fazer BLW. Não funcionou pra mim, não funcionou pra minha família. Fui para outro método. Que fracasso. Não, não fracasso. É simplesmente um desvio de percurso. O que, que aconteceu, né? Eu não ensino só BLW justamente por isso, porque Uhum. são 3 métodos que podem ser muito bem utilizados, dependendo do contexto da família, né? É, sabendo fazer, dá tudo certo. E aí eu falei, não, eu já tô acostumada com o fracasso. Tentar fazer uma coisa, não dá certo, tenta de novo. Aceitar o fato de que eu sou falha, meus filhos são falhos, meu marido é falho, toda essa dinâmica que às vezes parece perfeita e linda de propaganda de margarina, às vezes explode em birra de todos os lados, inclusive da gente, né? Você vai ver daqui Uhum. a pouco, porque 10 meses ainda tá, ainda tá tranquilo. Daqui a pouco eles começam a fazer birra, a gente responde com birra também. Então a gente acho que a segurança vai vindo e a gente vai se doendo menos. É, Mas essa insegurança, eu acredito que ela é fruto até foi o primeiro episódio do podcast, de uma crise de identidade, da gente colocar o nosso valor exato, naquela atividade, naquele papel de ser mãe. E se eu exatamente. falho naquela atividade, eh, Ou se eu não alguém acha que eu falho, né. eu não atendo às expectativas que a sociedade tem, porque existe a cartilha da mãe perfeita construída no Instagram, Uhum. né? A mãe que amamenta, a mãe que teve o parto normal, a mãe que o bebê dorme a noite toda, a mãe que sai de maquiagem e brinco todos os dias, a mãe que tá fazendo exercício físico, a mãe que tá comendo bem, a mãe que o bebê come bem, a mãe que faz criação bilíngue, estimulação precoce. As pessoas inventam essa cartilha, ela é infindável, assim, é impossível você alcançar. Nenhuma mãe
consegue alcançar todos essas expectativas e esses padrões. Mas a gente olha para ela, a gente se sente insegura e a gente sente que o nosso valor, que está baseado naquilo, pode ser ferido muito facilmente quando alguém aponta, intencionalmente ou não, simplesmente a pessoa sendo ela, o nosso erro. E aí eu vejo que a gente, ao invés de olhar umas para as outras com nossa, estamos todo mundo nessa batalha, menina, é difícil, não é? Como é que eu posso te ajudar? Vamos Como é que você juntas. pode me ajudar? Vamos juntas contra esse tanto de desafio, porque é muito desafiador ser mãe. E você vê que é uma você falou isso de identidade, é isso mesmo, assim, a mulher começa a colocar sua identidade que deveria estar em Cristo, em ser mãe. Claro que você é mãe, eu vou ser mãe, vamos ser mães para sempre, mas a gente começa a acreditar que a identidade é ser mãe desse filho. E nós, a partir disso, pensa, nós como cristãs, nós devemos cuidar dos nossos filhos, Deus nos deu essas vidas para cuidar, e a gente tem que fazer isso para a glória de Deus. A Uhum. gente tem que fazer isso para que o nome de Deus seja engrandecido. Então, quando eu alimento bem meu filho, é o nome de Deus que eu preciso focar em engrandecer. Quando eu educo bem meu filho nos caminhos do Senhor, e, né, ensino ele, é o nome de Deus que eu tenho que engrandecer. É para apontar para a graça de Deus que eu tenho que fazer as coisas. Para fazer o nome de Deus grande. Só que como o nosso pecado, ele vai diretamente no nosso egocentrismo, a gente quer tomar essa glória pra gente. Até na maternidade a gente quer tomar a glória de Deus. Então tudo vira ofensa pessoal. Então, assim, se alguém insinuar ou eu ver e eu achar que eu estou fazendo alguma coisa não, enfim, né, digamos, errada ou fora ali do padrão, é uma ofensa pra mim. É uma ofensa pra mim. Porque eu tô querendo tomar essa glória pra mim. Eu quero que o meu nome seja engrandecido. Uhum. Pecado. Exato. E o Senhor, uma das formas que o Senhor é glorificado é na nossa fraqueza, é na nossa limitação, é na nossa humilhação. O crente e a mãe crente tem que o tempo todo se humilhar diante desse Deus poderoso, soberano, que é capaz de fazer tudo perfeitamente como eu não sou. Então a gente está sempre se colocando nessa posição de humildade. A gente não nasce Exatamente. humilde, a gente é Exatamente. humilhado, a gente se humilha, E se a né? gente ficar nessa de que eu não podem dizer que eu errei, não podem dizer que eu falhei, não podem dizer como é que vai chegar a humildade? Se tudo que você tá fazendo, sabe? Eu acho que não sei se você tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Não tô querendo dizer, Tô. ai, nem sei, porque também tudo é tão ofensivo. Tipo assim, eu preciso parar pra se alguém virar pra mim e falar uma coisa, eu preciso parar um pouquinho e colocar diante do Senhor assim, meu Deus, será que poderia ser melhor se eu fizesse diferente? Sabe? E não, ai meu Deus, que coisa horrível que tá falando isso pra mim. Eu sou perfeita, aquilo que eu fiz é perfeito, sei lá. Ainda É, tô caminhando nessa área aí. tem isso e também tem coisas que são simplesmente sem importância, que a gente bota importância, né? É Tem verdade. assim, ai, nossa, mas cadê a meinha? Quem já escutou? Cadê a meinha? De qualquer senhora que passa na rua, tá um calor de quase 40 graus, mas seu bebê tá sem a meia, é um absurdo. E ela Sim, para e fala: "Cadê a meinha?" já aconteceu Tem comigo. tem mãe que principalmente no começo, assim, que se ofende, sabe? "Minha senhora, eu sei cuidar do meu filho. Pode deixar que eu sei cuidar do meu filho. Tá quente aqui, nã E eu, inclusive, eu lembro disso. Eu já fiz isso. O meu primeiro filho, ele estava no canguru, eu estava passeando numa loja de planta, assim, e a senhora do outro lado da loja falou assim: "O pezinho dele tá ficando roxo, esse canguru tá desconfortável". E na hora eu fiquei tão ofendida, tão mordida. Fiquei assim: ela não sabe de nada. Ele está numa posição ergonômica, anatômica. O pezinho dele é roxo porque ele é branco demais, ele fica todo roxo sempre, o tempo todo. Tá 40 graus, por isso que ele não tá. E aí eu comecei a me justificar, fui ficando com raiva. Depois, hoje em dia, eu falo: é mesmo, né? Tá sem. É, obrigada. Pronto, vida que É isso. segue. A senhora só quer, sei lá, participar ou relembrar do que como ela fazia antes. Não que não Exatamente. tenham situações, já teve uma situação, menina, eu estava no ônibus, tipo no transfer do hotel para um parque lá em Caldas Novas, Hã. com 3 crianças, não estava grávida ainda desse quarto, era
o Ulisses, que é o meu terceiro, ele tinha uns 4 meses. E a gente tava todo mundo no ônibus, eu com 2, meu marido com o bebezinho no bebê conforto. E o bebê chorando, 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 porque o ônibus parou. Ah, o Arthur também, quando para o carro, ele chora. E aí você vai fazer o quê? Você vai tirar o bebê do bebê conforto, que é o lugar onde ele tá seguro? Não, você não vai. Você vai deixar ele no bebê conforto e quando o ônibus voltar a andar, o carro voltar a andar, ele vai se acalmar. Sim. Ok. Aí entrou simplesmente uma gangue de umas 20 velhinhas. Que umas 20 senhoras, umas 20 idosas, que estavam saindo do hotel para ir para o parque de assim, elas estão viajando juntas, umas 20 juntas. As 20 foram passando, uma por uma, e olhando pro bebê e falando: "Que dó, mas que dó, mas que dó". E eu: "Tudo bem, tá tudo bem. Eu tenho um menino de 3 anos aqui desse lado, um menino de 2 anos aqui desse lado, meu Tem bebê, o cuidado, né? ônibus vai andar, o ônibus vai andar, ele vai parar de chorar". E tinha um paninho cobrindo ele também, porque ele é pequenininho, né, a gente estava no ônibus, não precisa ficar respirando o ar de todo mundo, estava lá com o paninho cobrindo. Uma dessas senhoras parou, tirou o paninho e começou a tirar o bebê do bebê conforto. Não. Aí eu fiquei chocada, meu marido ficou chocado, meu marido falou: dá licença", e a senhora continuou a tirar, falando: "Que judiação, por que vocês estão deixando o bebê chorar e pá-pá-pá". Aí nessa hora eu falei: "Senhora, com licença, pode deixar que eu sei cuidar do meu filho". Aí ela continuou discutindo comigo, Não, aí já é eu demais, tá falei: vendo, gente? "Eu Isso aí é o não limite, vou né? tirar, eu não vou tirar ele, senhora, ele vai continuar no bebê conforto, essa é a decisão que eu tô tomando". E ela saiu, sentou atrás de mim e falou assim, ó, nunca vou esquecer: "E pior que você viu que ela tem 3, né?". E Oh, aí eles começaram, as velhinhas, a falar de como eu sou irresponsável por ter um monte de filho e não oh, saber cuidar dele. Ai, eu gente, ia aquela chorar, não vou mentir. situação. Você ia chorar? Eu fiquei com muita raiva. Hoje em dia eu rio disso e tá tudo bem. Eu acho que quanto mais. Mas vão ter essas situações que a gente vai se doer. Claro que vão ter essas situações Ah, que a gente sim, vai se tem doer. limites também, né, gente? Uma coisa. Mas o cadê a meinha é tranquilo, eu não preciso me ofender por isso, né? E É, assim, a entendi. veinha, depois, a senhorinha, desculpa ser respeitosa com ela, foi embora, nunca mais vou ver ela na minha vida. Tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Virou uma história engraçada pra eu contar. Não sou uma mãe ruim, porque ela apontou que meu filho estava chorando. De fato, eu tive que tirar ele do bebê conforto e colocar ele no colo. Ela tinha razão, ele não ia parar de chorar. Mas também não sou uma mãe ruim, porque meu filho chorou por 15 minutos, 20 minutos e depois eu resolvi, entendeu? Então, assim, a gente Sim. precisa ter um pouquinho mais de É. resiliência, menos É. insegurança, pra gente conseguir ter relacionamentos com outras pessoas, com os nossos filhos envolvidos. A gente não pode ser a mãe que se dói demais. A amizade feminina entre mães é isso, de muito desabafo, sabe? E são muito preciosas. Eu tenho diversas amigas mães, que é bom demais sentar, conversar, falar sobre os filhos, falar sobre o casamento, falar sobre o que tá mudando, as expectativas, perguntar como é que tá indo. É muito bom ter esses relacionamentos, mas também é muito difícil. Então, agora eu queria passar para dicas práticas e também reflexões para nos ajudar como mães, eu, você e todas que estamos nos ouvindo, a cultivar esses relacionamentos de amizade entre mães. Uma das coisas que todo mundo fala é que não tem tempo, principalmente quando você tem filho pequeno. Eu não tenho tempo. Então, tem amigas que eu queria te responder. Eu queria, mas aí quando eu peguei o celular e vi a sua pergunta, uma criança falou: "Mamãe, limpa meu bumbum". E aí eu soltei o celular. E quando eu limpei o bumbum e peguei o celular de novo, a outra criança tinha derramado toda a água na roupa e estava chorando porque queria trocar de roupa. Aí eu tirei o celular da mão, aí eu esqueci de te responder. Aí 2 semanas depois eu vi sua mensagem de novo. Isso é muito comum. Então, o que a gente faz para continuar cultivando a amizade nesse caos da maternidade? Ah, eu acho que, primeiro eu acho que não se cobrar tanto, porque eu acho que eu escuto muito falar desse negócio da solidão da maternidade, né, gente. Eu não sei o que é isso, eu não me sinto dessa forma, eu não me senti dessa forma. Eh, então não tô dizendo que não exista, tá, mas eu acho que, no meu caso, eu não fico esperando as pessoas fazerem alguma coisa por mim.
Eu não fico esperando. Nunca fui assim, né? Mesmo antes de ter filho, nos meus relacionamentos. Então, vulnerabilidade, humildade fazem parte de fortalecer seus relacionamentos, para você ter essas amizades mesmo enquanto mãe. Mas eu falo assim, de não se cobrar tanto, de ficar assim, não, eu acabei de ter filho e eu preciso, né, fortalecer minhas amizades. Calma, cuida do seu filho, vai para a igreja. E outra dica que eu penso é baixar as exigências da hospitalidade. O que que eu quero Uhum. dizer com isso? Eu acho que a gente foi ensinado, ou a gente pensa que é dessa forma, né? Eu só posso receber pessoas na minha casa se minha casa estiver tudo em ordem, se eu tiver como preparar uma mesa maravilhosa para receber as pessoas. E como é bom você ter amigas que você pode dizer: vem aqui na minha casa e tá uma bagunça, tá um caos, a pia cheia de louça. Você não vai conseguir, no máximo, pegar ali um bolinho que você comprou e botar na mesa e botar os pratinhos e não vai precisar fazer uma mesa posta e tal. Isso que eu quero dizer com baixar a expectativa da hospitalidade. Porque talvez a gente fica muito nessa de solidão da maternidade e tal, sendo que você podia abrir as portas da sua casa. E até mais fácil. Até hoje, né, com o Arthur, mas principalmente nos primeiros meses ali que ele fazia muitos cochilos, eu achava maravilhoso chamar as pessoas aqui para minha casa. Então eu chamei mulheres da igreja, eu estava recém-chegada na igreja, né? Então eu estava querendo fazer amizades, então fica de sugestão, né? Eu tava querendo fazer amizades e eu não fiquei esperando que as pessoas da igreja eu que cheguei, né? Então a gente normalmente assim, chega na igreja, não, as pessoas que têm que me receber, têm que me convidar, têm que fazer por mim. Eu não esperei isso. Então eu convidei, tipo assim, eu via lá a pessoa tal, tá com um bebê pequeno como eu, a gente já se cumprimentou, e aí, quer vir aqui na minha casa? Entendeu? Fiz isso com 4 mulheres, porque também eu falo assim, não adianta também tentar ser amiga de todo mundo, né? Mas fiz isso com 4, chamei aqui pra minha casa com o bebê recém-nascido, porque eu deixo meu bebê dormindo no quarto dele, fica mais fácil pra mim. Boto pra dormir, pego, resolvo aqui. Então, assim, abra as portas da sua casa. Sabe, você vai estar passando aí agora o Arthur tá meu filho Arthur, o nome dele. Ele tá numa fase muito gostosa de interagir, de brincar, ele tá ficando mais tempo sozinho. Então, assim, tem fases, e eu passei, né, então, por essa fase inicial de muita, como toda mãe vai passar, de muita dependência do bebê ali precisando o tempo inteiro de você, do seu colo. Ele passou por aquela fase de que não brinca sozinho de jeito nenhum, não fica sozinho de jeito nenhum. Se eu saio de perto, já começa a chorar. Então, assim, convide, abra as portas da sua casa, que vai ser o mais confortável para você. É mais fácil você receber alguém na sua casa, mesmo que sua casa esteja uma bagunça, do que você ficar indo. E esse momento ali de estar em casa, de você receber alguém na sua casa, é um momento de desabafar, de conversar, de abrir o coração, mesmo que seja com alguém que você mal conhece. É ali que você pode conhecer, nesse ambiente tão é, íntimo, né, que é uma casa. Enfim. E você, o que que você tem de dica? Porque eu acho que você deve ter muito mais, Marina. Não, Eu tô mas só essa é começando. muito boa para o começo, principalmente, né, de quando o bebê é pequenininho. E eu acho que uma coisa que a gente precisa ter atenção, especialmente quando o bebê tá maiorzinho, tá, gente? A gente tá um pouco mais familiarizado com essa dinâmica de cuidar de um bebê. Tem uma idolatria muito grande pela rotina, a ponto dela impedir a mãe de cultivar relacionamentos, de até ir para a igreja. Então fica meses, às vezes anos, sem ir para a igreja, sem congregar, sem no culto online, achando que o culto online é o suficiente, mas ela não está se relacionando com nenhum irmão ou irmã, ela não está tomando a ceia, ela não está participando daquela comunhão da igreja, ela está se isolando por causa desse medo de perder uma soneca e bagunçar o horário da amamentação e às vezes pegar uma virose. Não tô falando de bebê muito pequeno, tá, gente? Tô falando de uma criança maior. E eu acho que isso prejudica demais. Isso é se isolar, isso é evitar, é não cumprir o mandamento do Senhor, da gente ser unidos como irmãos, né? E você tá passando por diversos desafios novos como mãe, mas você tá se isolando e não tem ninguém para caminhar junto com você. Então, eu sei que é ruim sair da rotina. Eu sei que é ruim perder uma soneca, gente. Eu sei. Quando você perde 3 sonecas, imagina, de 3 crianças ao mesmo tempo, o caos que fica. Mas se a gente não
tem jogo de cintura para lidar com isso e não arrisca às vezes, a gente acaba perdendo muito e se isolando. E os nossos filhos perdem muito também, porque eles não aprendem a viver em comunidade, eles não aprendem a ter relacionamento com outras pessoas também, e ficam ali na nossa bolinha de casa. Gente, olha, isso que a Marina tá falando é muito real. Isso aconteceu comigo, com o Arthur, né, uma vez. Eu seguindo rotina, soneca, horário pra dormir, horário de tomar banho e tudo. E aí a gente estava numa situação em que a gente, digamos assim, não sei se a palavra precisava, mas enfim, a gente precisava receber, ser hospitaleiro com uma família. E aquilo me deixou assim, a minha primeira reação foi de nervoso. Por quê? Porque isso ia atrapalhar a hora dele tomar banho, isso ia atrapalhar a soneca, o sono dele mesmo, tal, e isso me abalou de um jeito que eu não queria receber. Olha isso. Eu não queria receber. E aí meu marido que falou comigo, falou assim: "Ei, calma, vamos lá, né? A gente tem que cuidar do nosso filho", mas isso mesmo que a Marina falou, ele falou até disso: "Não podemos idolatrar essa rotina. Tudo bem, ele vai dormir mais tarde". Aí eu lembro que eu até falei assim: "É porque não é você que vai ficar acordando de madrugada, né?". Também já Mas falei. Também já mas falei. isso que a Mariana tá falando é muito, muito importante, Só né. que eu já falo assim: amanhã de manhã você acorda com ele. Pronto. Amanhã de manhã você acorda com ele. E é isso. Mas E aí, é como eu realmente falei, a gente no começo isso é mais difícil. Depois a gente tá tão acostumado a fracassar, entre aspas, a sair da rotina e voltar. Teve uma vez, por e exemplo, é essa bom para as semana. crianças, eu imagino que elas aprendam a, sei lá, eu tô falando sem saber, viu, mas talvez que elas aprendam a voltar para si nessas saídas de rotina que não são rotineiras, digamos. Eu acho que ensina pra eles, principalmente quando eles são maiorzinhos, o que que é realmente importante, o que que é prioridade. E a Hum. gente não pode fazer com que eles acreditem que eles são o centro da nossa existência. Eles Ah, não legal. são o centro da nossa existência, o Senhor é o centro da nossa existência. E o Senhor nos incumbiu com diversos relacionamentos e tarefas. Por exemplo, domingo é dia do Senhor, domingo a gente vai à igreja, certo? Vou perder uma soneca, às vezes meu filho não quer ir, não quer ir. Tá lá reclamando, a gente vai à igreja de novo, porque a gente vai de manhã e à noite. E a gente mora a 50 minutos de distância da igreja. Então, assim, domingo é todo planejado pra gente conseguir ir na igreja de manhã e conseguir ir na igreja à noite. Às vezes eles falam, mãe, eu não quero ir. Eu vou falar, meu filhinho, tá bom então, vamos ficar em casa, porque o mais importante é que você se sinta confortável. Claro que não. Filho, a nossa família vai à igreja no domingo, porque a gente foi convocado para cultuar o Senhor. Então a gente vai e a gente vai com alegria. E isso faz parte da nossa cultura como família. Ah, legal. E aí eles vão cultivando isso, né? De maneira geral, eles ficam super felizes quando chegam lá, vêem os amiguinhos, saem Até a correndo de um gente às lado vezes pro não quer outro. ir, quanto mais criança, gente, É, acontece. é. Mas eu entendo que é difícil, tá? E eu entendo que se você tá com uma criança muito pequena e você não sai da rotina de jeito nenhum, talvez se seja super desafiador pra você. Então, pequenos passos, entendeu? Chamar uma pessoa pra sua casa, como a Ana falou, fazer um passeio que você sabe que não vai interromper a soneca tanto com uma outra amiga em um lugar que é bom para as crianças, um café que tem um parquinho, um parque onde você possa fazer um piquenique. Já planeja que você vai almoçar na casa de uma pessoa e a criança vai fazer a soneca no carro. Tanta gente que eu conheço faz a soneca no carro, depois fica no carro lendo um livrinho para a criança terminar a soneca lá atrás. Então a gente vai fazendo essas adaptações porque vale a pena se relacionar, vale a Tá. pena ser hospitaleiro, vale a pena continuar essas amizades. Até porque a sua outra amiga mãe, ela também precisa fazer esse exercício para poder te ver. Então, alguém tem que ceder, alguém tem que fazer o sacrifício. Ora vai ser ela, ora vai ser você, ora vão ser as duas, para E que vale a vocês pena. continuem. Eu vi assim na nessa primeira fase do Arthur como que faz diferença, assim. Ficar isolada não é uma opção, não é uma opção. E se a gente ficar colocando muita regrinha, cobrando muita coisa para fazer alguma coisa, vai ficar sozinha. E aí vai ficar dizendo por aí que é solidão, mas o que que você tá fazendo? Exatamente. E se você sentar para conversar com uma amiga que tá nessa mesma fase, vocês vão ver que vocês estão vivendo a mesma coisa, os desabafos vão tirar essa sensação. De É, eu tô sozinha. e eu tô falhando o tempo todo, sabe? Porque você não vai falar para sua amiga assim, ai.
Olha, ele acordou tantas vezes ontem à noite e tá doendo isso, e eu tô com dificuldade no meu casamento por causa disso, daquilo, aquilo outro, eu tô com isso, e nananã. E ela não vai responder assim: Nossa, mesmo? Aqui tá perfeito, tá ótimo, eu sou uma mãe daquela. Inclusive, você quer? E assim, não, ela também vai falar: Aqui também está assim, 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 e vai desabafar, e aí as duas juntas vão ver que não existe essa fachada de perfeição. Gente, porque não tem nada que une mais amizade do que vulnerabilidade, não tem como. Não. Você pode ver, assim, você pode estar na primeira conversa com uma pessoa, você nunca conversou antes, aí você abre assim, é vulnerável de falar das suas fraquezas, pronto. Aí a outra se abre também e é muito bom. Exatamente. Então, assim, a falta de tempo, a rotina. E uma outra coisa que eu acho que pode atrapalhar também, e aí eu sei que você ainda não viveu porque ele é muito pequeno, é conflito entre as crianças. Mas com uma mulher que escreveu um livro sobre rivalidade feminina, sobre perdão, sobre criar pontes, sobre o poder de Jesus, eu preciso dessa ajuda também. Porque às vezes tá tudo bem. Aí as crianças entram em conflito entre si e as mães não são maduras para lidar com isso. Fica aquela situação Sara e Agar, tá enchendo, sabe, tá jogando areia na cabeça do meu filho no parquinho e a mãe se dói e aí entra em conflito. E às vezes isso acontece até na igreja. E aí, como é que a gente faz para isso não acabar com o relacionamento entre irmãs? Marina do céu, eu quero saber, porque assim, isso ainda não é uma realidade para mim, nunca foi uma realidade para mim, mas eu vou supor, né? Eu entendo que da mesma forma que outros conflitos entre irmãos, a gente lida da mesma forma. Por quê? Porque, cara, eu imagino, gente, assim, ó, eu vou falar, eu amo muito meu filho. Realmente eu nunca imaginei eu tô com não sei se as pessoas conhecem muito minha história aqui, que estão ouvindo, mas em resumo, eu casei com 32 anos. Então, assim, casei mais velha na igreja, no contexto de igreja, e tive meu primeiro filho com 35 anos. E até então eu achava que essa conversa das mães de que, ai, não tem amor igual, eu achava até ofensivo, sabe? Ficava, ai, pronto, só elas amam. Só essas mulheres amam. Eu acho que, ai, pronto, eu não tenho filho, eu não sei amar. Mas, gente, realmente é um amor muito diferente, assim, é um amor sacrificial mesmo, que a gente não experimenta, é um amor que a gente deveria ter por outras pessoas, porque a gente deveria colocar as outras pessoas à nossa frente, como a Bíblia fala, mas a gente não consegue, mas com os nossos filhos a gente consegue. De uma forma um pouco mais natural, colocá-los à nossa frente, digamos assim. Então, assim, eu não imagino ainda como é que eu vou lidar de ver, talvez, uma outra mulher adulta não maltratando meu filho, porque se um filho dela está maltratando meu filho e ela não está fazendo nada, eu provavelmente vou achar que ela está maltratando meu filho. Então, assim, ó, eu fico aqui totalmente na humildade para todos vocês que eu não sei como eu lidaria. Mas a tentativa bíblica que a gente tem que buscar lidar com essas coisas é da mesma forma. É olhando para aquela mulher dessa mesma forma. Ela ama o filho dela, como eu amo meu filho. Sabe esse sentimento aqui que eu tô querendo virar uma leoa para defender meu filho? Ela também tem isso pelo filho dela. E eu, talvez do meu ponto de vista, eu tô vendo o filho dela atacando meu filho, brigando pro meu filho, tendo uma rivalidade com meu filho. Mas talvez do ponto de vista dela, ela não tá vendo dessa forma. Ainda que seja, ela não tá vendo dessa forma. Porque se ela tivesse vendo, eu acredito que ela ia fazer alguma coisa assim. Porque ela é uma mulher crente, né? Ela é uma mulher cristã, ela é uma mulher que quer educar o filho dela nos caminhos do Senhor. E, enfim, eu sei que, né? Tem pessoas que vão ficar passando a mão na cabeça do filho, enfim. Mas acho que a gente tem que tentar ter uma visão graciosa daquelas pessoas, mesmo as que nos ofendem, e seguir o mesmo caminho que a gente segue de Mateus 18. Então, assim, tá acontecendo, precisa ser resolvido, e é melhor a gente buscar resolver do que a gente excluir. Sabe? De a gente falar assim, não, então eu não vou mais lidar com essa mulher, não vou deixar mais meu filho brincar com essa pessoa. Não, tem que ensinar nossos. Eu acho que a gente tem que ensinar nossos filhos a lidar com essas coisas, na nossa forma de lidar com essas coisas. Mas de verdade, eu que preciso de conselho sobre isso, porque eu não passei por isso ainda.
Eu imagino que eu iria tentar sempre conversar, aplicando Mateus 18 nessas situações também. Mas eu conheço mães que já saíram de igreja por causa disso. Então, assim, Triste, né? eu vejo que é algo muito sério mesmo. Triste. E eu sinceramente, também tô passando pelas primeiras situações desse tipo. E tô tateando, pedindo a graça do Senhor, conversando muito com meu marido sobre o que fazer. Já tive várias conversas, mas é difícil. É Eu, difícil ima- eu, porque ima- é um ponto eu que imagino dói. eu imagino que seja mais difícil, porque uma coisa é eu virar pra você, Marina, e falar assim, Marina, você pecou contra mim. Você fez isso, isso, isso contra mim. Agora, outra coisa é eu dizer pra você que seu filho, Marina, seu filho está errado, ele está pecando e você está cobrindo, em outras palavras, né? Uhum. Ai, é muito sensível, gente. Nossa. Mas eu É, espero que quando estiver acontecendo comigo, eu espero que tenha uma mulher sábia e amorosa pra me alertar, porque eu não quero ser a pessoa que fica encobrindo o pecado do meu filho, sabe? isso. E eu sei que eu imagino que a tendência, não sei, gente, eu não faço a menor ideia, mas eu imagino que a gente acabe sendo mais tendenciosa, tipo, não, mas se acontecer, se eu for essa mãe que vai ficar, não, mas ele não tá pecando, não tá fazendo isso. Eu realmente espero que alguém me fale amorosamente, sabe? Amorosamente, abra meus olhos para enxergar, para que eu possa educar meu filho nos caminhos do Senhor, para que eu possa ajudá-lo a se arrepender, para que eu possa ajudá-lo a seguir um novo caminho, porque senão eu vou estar prejudicando ele, né? Isso. E aí, a minha última pergunta aqui, talvez ela seja a solução pra gente. Porque talvez muitas mulheres estão escutando até agora e pensando, eu tô ótima, minhas amigas são ótimas, eu tô incrível com as minhas amigas. Mas e com a sogra? E com a mãe? E com a Tomara de cunhada? E com a tia? E esses relacionamentos familiares que trazem muita rivalidade, o da sogra e da mãe são clássicos, né? Principalmente da sogra. Às vezes a mãe falou a mesma coisa que a sogra falou e não doeu, mas a sogra disse, e eu vejo muito isso. As avós, o relacionamento avós e netos, e como a mãe tá ali no meio. E quanta rivalidade tem ali. O que que a gente pode fazer para cultivar bons relacionamentos nesse tipo de amizade, que é uma amizade diferente, é uma amizade que pressupõe mais honra, respeito, pelo menos a gente deveria ter, né, ouvidos mais atentos para escutar pessoas que são mais sábias, mas ao mesmo tempo parece que nós estamos mais sensíveis a ficar machucadas por elas. É, sim. É complicado. Isso aconteceu comigo, negócio de tela, gente, porque eu fui criada com tela, né? E meus pais não veem problema nisso. Aí eles, nossa, tadinho, como assim ele não vai poder ver um desenho, tal, tipo, super ofendidos, né? E aqui, eu não tava grávida ainda quando eles falaram isso, mas eu lembro que aquilo me deixou nervosa, sabe? Eu fiquei assim, mas depois eu, tipo, não, mas é o contexto deles, sabe? Eles não vão pegar e dar a tela porque eles acham que é certo. Eles vão respeitar que eu não quero dar a tela, sabe? Com a nossa família, se são cristãos, gente, a gente lida da mesma forma. A gente tem que lidar da mesma forma. Se não são cristãos, aí é outra história, mas aí fica bem complicado, né? A gente deve honra, a gente deve respeito, mas a gente não vai estar na mesma base, a gente não vai estar lidando ali com a pessoa de igual para igual. Então isso complica. A gente poderia entrar nisso de outras formas. Mas eu acho que da mesma forma que a gente falou lá em cima, né, na primeira conversa, sobre você ter segurança do que você está fazendo, você ter segurança no Senhor, de que o Senhor te deu aquela criança para você cuidar e que Deus deu esses avós para essa criança também, para trabalhar em você, para trabalhar na sua santificação. Então, assim, você continuar tratando com respeito e com amor não significa que você tem que ceder ao que essas, né, sua sogra, sua mãe, sua irmã estão colocando. Você pode ouvir sim, você pode considerar sim, com aquilo que a gente já conversou, sem precisar levar para o lado de ofensa, tudo que fala, mas eu sei que tem. A gente fala assim, eu também sabe também que tem assim umas sogras ou mãe que fala para ofender mesmo, né?
Mas em tudo a gente tem que ter segurança no Senhor, a gente tem que ter nossa identidade firmada no Senhor e não deixar que outras vozes sejam mais altas do que aquilo que Deus fala sobre a gente e pra gente, a respeito inclusive da nossa maternidade, né. Mas e você? Quero saber de você. Ai, olha, eu sou muito abençoada nesse quesito, porque minha mãe e minha sogra são ótimas, Ai, são que não que eu bom. concorde com tudo, né, mas elas são extremamente respeitosas. Eu acredito que no relacionamento com a sogra, o marido tem um papel muito importante, né, de No Na imposição de ponte. limite também, ponte limite, né. Exatamente. E eu vejo que quando eu tô perto, ela é de um jeito. Quando eu não tô perto, ela se impõe muito mais, ela fala muito mais, ela se, né, porque ela se sente mais à vontade com o filho dela, né, de mostrar pra ele, assim: "Tem que fazer assim, tem que O fazer que gosta, assado, o tá que não errado". gosta. Né, comigo não, comigo ela respeita mais, mas eu lembro que quando eu estava grávida ainda do meu primeiro filho, eu me senti muito insegura pensando que olha que maluco. Esse neném vai gostar mais das avós do que de mim, porque elas sabem pegar neném, elas sabem fazer ninar Oh, neném, elas sabem, elas têm experiência, eu não sei, sabe. Então, eu preciso afastá-las um pouquinho, era o meu pensamento, pra poder ele ficar perto de mim e a gente fazer esse vínculo, porque oh. elas não podem entrar no meio do vínculo. E aí eu estava assim, sabe, com essa sensação contra, principalmente com a minha sogra, porque mãe, a gente tem uma liberdade muito maior, né. Ela tá mais unida com a gente, é quase como se a gente fosse um em alguns aspectos, assim. Se Uhum. ela tá cuidando do meu filho, parece que tô cuidando também. A sogra não, ela é outra, pelo menos tem essa sensação maior. E aí eu fiquei com essa sensação, e aí eu resolvi conversar com a minha sogra sobre isso. E Oh. eu falei isso Ela pra é ela é ela. crente? Ela é crente, graças a Deus, uma mulher piedosa. E eu falei isso pra ela. Falei: "Olha, eu tô me sentindo assim, e eu acho que ele vai gostar mais de você, e eu não quero que isso aconteça, porque ele é meu". E eu já estava, assim, ciumada com o neném que não tinha nascido. E aí ela foi uma Bonitinha. reação, assim, meio de quase rir, né, porque é ridículo, a gente sabe agora que a gente é mãe que não tem uma chance de qualquer pessoa ter mais vínculo com o neném do que a gente, assim, nasce, ele já tá grudado em você, no seu cheiro, na sua voz, na sua respiração, tudo é você. E aí você vai, né, não tem competição. E aí ela falou comigo e a gente conversou, e aí eu lembro que na minha mente, naquele dia, eu decidi mudar uma chavinha. Ela não é minha rival, ela é minha aliada. Ela é minha aliada. De todas as pessoas no universo que amam os meus filhos, eu sou a que mais ama, eu e meu marido, com certeza, mas lá em segundo lugar estão os avós e os avós, principalmente as Ah, avós. legal. Elas amam essa criança, então assim, aquele zelo, aquele pitaco, aquele Ainda que seja diferente do seu, né, do que você faz. ela é uma manifestação de amor, mais do que tentar enxergar assim, não é que ela tá contra mim, ela não gosta de mim, ela acha que eu não sou capaz, é que ela ama demais esse bebê e ela tá com muita dificuldade de abrir mão do controle, porque ela não tem controle, né, não é dela, mas ela ama como se fosse dela. Então Sim. Ah, que então eu legal. botei isso na minha cabeça, ela é minha aliada, ela é minha aliada, ninguém ama os meus filhos como ela, né, e também permiti muito que eles cuidassem, que eles